Para falar de linguagem algébrica, precisamos entender como muitas sequências no nosso dia a dia estão organizadas. E o tema dessa aula é mostrar a sequência e também exemplificar um modelo de expressão algébrica para essa mesma sequência, ok? Espero que vocês gostem da aula. E lá vamos nós, Tia Bel na área, para falar um pouquinho com vocês sobre linguagem algébrica. Para iniciarmos, a Tia Bel mostra para vocês uma sequência de figuras, né? A figura 1, figura 2 e a figura 3. Vocês observaram essas figuras? Vamos lá, vamos observar. Vocês podem ver que são pentágonos. Olha só que maravilha de pentágonos, né? É uma sequência. Vocês observam aqui, ó. Esse primeiro pentágono aqui, ele é formado por 5 segmentos. 5 segmentos são essas 5 retinhas aqui, né? Que formam os lados, né? Desse pentágono. Então, a primeira figura, a gente tem 5 segmentos. E nessa segunda figura com 2 pentágonos emendados, quantos segmentos que vocês acham que tem aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 segmentos. Esses 5, esse aqui 9. E a terceira sequência de figuras, nós temos 3 pentágonos emendados, né? Observa só que se vocês forem contar os segmentos, vai dar um número que muita gente não gosta. O número 13, né? Nós temos 13 segmentos aqui, ó. Se vocês contarem, são 13 segmentos. Então, 5, 9, 13. E se fosse para mim fazer uma próxima sequência, hein? Será que vai seguir o mesmo padrão? E aí, o que vocês acham? Ah, Tia Bel, capaz que segue, né? Mas para isso, a gente precisa saber qual que é o padrão que determina essa sequência, né? Será que existe uma lógica matemática? Ah, essa lógica existe, né? E essa lógica a gente vai estabelecer para ela uma expressão matemática. Uma expressão matemática, né? Que define como que a gente constrói essa sequência de figuras, né? As expressões matemáticas, elas são muito importantes, que é com ela que você trabalha alguns cálculos, algumas continhas, e vocês fazem o próprio raciocínio dentro das expressões, tá bom? Pessoal, para a gente determinar essa expressão algébrica que a gente está, né, atrás para deduzir a construção dessa sequência de figuras, né? Vamos construir uma lógica aqui dentro de uma tabela. Nessa lógica, eu tenho aqui uma tabela onde nessa coluna aqui, número de pentágonos eu chamo de N, quantidade de segmentos que eu chamo de Q, certo? Aí, o número de pentágonos a gente chama de N, a gente vai considerar que esse N seja 1 na figura 1, seja 2 na figura 2 e que seja 3 na figura 3. Nós temos um pentágono, 2 e nós temos 3. Por isso que o N foi reconhecido dessa forma, devido ao número de pentágonos. Então, a gente vai colocar aqui, figura 1. Um pentágono, na figura 2, 2. Na figura 3, 3. Na quarta figura, lógico, nós teremos 4 pentágonos, 5 pentágonos, né? E N pentágonos, tá? Porque aí seria 5, 6, 7, 8, 9, dando sequência. Então, a gente vai chamar de N pentágonos, certo? Agora, o que a gente pode deduzir aqui nessa tabela? Pessoal, nós vamos pegar um número aí aleatório e vamos fazer um cálculo com esse número aleatório para ver se a gente descobre quantos segmentos tem no pentágono 1. Ah, Tia Bel, no pentágono 1 nós já sabemos, aqui tem 5. Mas para a gente deduzir por que a gente deu 5 aqui, a gente quer fazer uma conta. A gente deve fazer um cálculo aqui nessa quantidade de segmentos para saber o porquê que aqui é 5, certo? A gente vai pegar um número aleatório. Esse número, você testa. Por exemplo, pode testar com o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Eu já vou testar diretamente com o 4, tá? Vamos pegar um número aleatório 4.
foi o que eu escolhi, certo? Aí esse 4, ele deve ser multiplicado com a quantidade de pentágonos da figura 1. Na figura 1, nós temos um pentágono. Gente, para quem não entendeu o que é pentágono, pentágono é uma figura de 5 lados, tá bom? Então, aqui tem 5 lados, eu chamei ela de pentágono, certo? Então, aqui, nesse início, você escolheu um número aleatório, multiplica vezes a quantidade de pentágono, que é 1. Aí, você faz assim, ó, 4 vezes 1, 4. Eu sei que aqui tem 5 segmentos, não é? Sim, 5 segmentos, né? 5 retinhas dessas aqui, ó. Aí, olha só, 4 vezes 1, 4. Para dar 5, faltou o quê para dar 5? Uai, tia Bel, é só somar mais 1, certo? Você soma mais 1, vai dar exatamente a quantidade de 5 segmentos no primeiro pentágono. Ah, bom. Agora, a gente vai prosseguir assim, ó. Se você escolheu esse número para ser 4, então, você vai continuar com esse número 4, ó. 4. Para mim saber quantos segmentos tem nessa segunda figura aqui, que tem 2 pentágonos, quantos segmentos tem aqui? Aí, você vai multiplicar 4 vezes a quantidade de pentágono, que é 2, né? E somar com quanto? Se você somou com 1 aqui, gente, aqui também vai ter que ser 1, certo? Ou seja, o número aleatório que você escolheu vai ser o mesmo e essa soma mais 1 vai ser o mesmo para qualquer pentágono que você escolher, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. E realmente aqui nós temos 9 segmentos. Vamos para o próximo. Quando temos 3 pentágonos, certo? 1, 2, 3. A gente vai colocar o 4, que multiplica 3, que é a quantidade de pentágono, mais 1, que é constante. Esse 1 não muda, né? 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Então, aqui a gente tem 13 segmentos. Agora é hora da gente descobrir as próximas figuras, né? Se fosse 4 pentágonos e 5 pentágonos. Se for 4 pentágonos, você vai pegar aqui o 4, que é o número que você escolheu, vezes 4 pentágonos, somado com mais 1. Olha, agora nós vamos descobrir quantos segmentos tem em 4 pentágonos. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Tá vendo? Agora o 5. 4 vezes 5, somado com mais 1, que é igual a 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Gente, então tá aí, ó. Se a gente tivesse 5 pentágonos emendados, nós iríamos ter 21 segmentos. A partir daqui, tentar escrever a linguagem algébrica para essa situação dos pentágonos, certo? Olha só, a gente pode deduzir o seguinte: para determinar a quantidade de segmentos que... Vocês notaram que esse 4, ele repete para toda a sequência de número de pentágonos que eu for multiplicar. Esse 4, ele é constante. Então, esse 4 entra na fórmula, vezes... Olha, vocês viram que mudou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante? O número de pentágonos, ele varia, ele muda. Então, nesse número de pentágonos, eu chamo de N. 4 vezes N, que soma com quem? Olha só, não é sempre mais 1? Sempre mais 1. Então, gente, eu acabei de construir um exemplo de linguagem algébrica dentro da matemática. Na verdade, a linguagem algébrica é uma fórmula que você determina para algumas situações, problemas que você quer fazer contagem de alguns elementos, tipo... Nós quisemos contar a quantidade de pentágonos em uma sequência. Então, nessa quantidade de pentágonos em uma sequência,
a gente produziu aqui uma fórmula que a gente chama de linguagem algébrica. Linguagem algébrica na matemática, você usa as letras, tá? Para efetuar alguns cálculos, ok? Então, agora eu posso trazer para vocês que expressões matemáticas formadas por letras e números são denominadas expressões algébricas. Nestes casos, as letras são chamadas de variáveis e podem assumir diferentes valores. Então, pessoal, essa fórmula algébrica, né, é um exemplo do que diz aqui nessa definição, né? Uma expressão algébrica onde essas letras são chamadas de variáveis e elas sempre podem assumir diferentes valores, tá bom? Supondo agora que nessa figura aqui eu quisesse achar quantos pentágonos eu teria lá na frente numa sequência em que eu tivesse 29 segmentos, né? 29 retinhas dessa emendada aqui, quantos pentágonos ela iria formar? Para isso, gente, é muito simples. Você irá pegar a expressão algébrica que nós criamos, né, nessa sequência. Lembra? Essa expressão algébrica, a gente sabe que o número Q é a quantidade de segmentos, né? Então, no caso, se são 29 segmentos, a gente vai colocar 29 igual. Aí, nesse 4N, esse N que determina número de pentágonos, a gente vai descobrir quanto pentágonos tem em 29 segmentos. Então, nós iremos colocar 4N mais 1. Olha, eu vou trocar os membros. Vou escrever isso aqui no primeiro membro, 4N mais 1, igual a 29. Eu vou isolar o 4N e vou fazer 29 menos 1, né? Porque o 1 passa para o outro lado negativo. Então, 4N igual 29 menos 1, 28, certo? Continuando aqui, eu isolo o N, passo 28 dividido por 4. Isso aqui vai dar 7. O que significa isso? Se eu tiver 29 segmentos, pessoal, eu consigo construir 7 pentágonos juntos, tá? Emendadinhos, como nessa figura aqui, tá? Vai ser uma dessas sequências aqui, ok? Agora, gente, com relação a essa expressão algébrica e o que eu fiz aqui, eu tenho, dentro dessa sentença algébrica, uma equação, tá? Por que que eu sei que é uma equação? Toda equação, ela é representada por uma sentença que tem igualdade, né? Tem o sinal de igual com o primeiro membro e o segundo membro, tá? Essas letras, né, que a gente calculou aqui no caso o valor do N, a gente chama de incógnita, né? O que é incógnita? É algo desconhecido. Até então, eu tinha esse N na expressão algébrica, eu não sabia o valor dele. Mas a partir do momento que eu coloquei 29 na quantidade de segmentos, eu tentei descobrir o valor da incógnita, porque a incógnita, ela está sem valor até a gente determinar onde que a gente vai procurar ela. Eu fui procurar essa incógnita em 29 segmentos. No final, eu descobri o valor da incógnita, que é 7. Então, toda a equação, né, é uma sentença algébrica fechada, no qual a gente sempre tem uma incógnita.